conhecidas da Bíblia, um dos textos mais pregados, né? Evangelho de Lucas, capítulo 8, do versículo 4 ao versículo 15. Afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele de todas as cidades, disse Jesus por parábola: Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho e foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isto, clamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos interrogaram, dizendo: Que parábola é esta? E respondeu-lhe Jesus: A vós outros é dado a conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são os que a ouviram. Vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, e estes não têm raiz. Creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. A que caiu entre espinhos são os que ouviram, e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Esses frutificam com perseverança. Amém? Glória a Deus. É um texto bastante conhecido, né? Até quem não é cristão já deve ter ouvido essa parábola, né? Quantos aqui já tiveram alguma experiência com agricultura? Quem já trabalhou na terra, na roça, né? A minha experiência com a agricultura se resume a uma hortinha que tinha no fundo da casa da minha mãe. E eu gostava muito de cuidar dela, né, em outras épocas. Aí depois eu mudei e fui para minha casa, e lá não tem quintal com terra. Então tem alguns vasos, né, que a gente cuida. Os vasos da Madalena, mas sou eu que cuido, né? Mas é interessante, amados, a comparação que Jesus faz, né? Se você pegar uma semente e jogar no chão como esse daqui, sabe quando que ela vai nascer? Nunca. Não nasce. Um chão duro, né, de cimento ainda, sem um pouquinho de terra, sem umidade, sem o calor do sol, mas não vai nascer nunca. Mas se você pegar uma semente e jogar numa terra qualquer, talvez ela nasça. Dependendo da terra qualquer, ela até brota. Mas se é uma terra qualquer que não teve nenhum cuidado, né, pode ser até que venha a crescer e a gerar alguns frutos, mas nunca vai gerar aquilo que a árvore poderia verdadeiramente gerar. Se você pegar uma semente e preparar uma terra, aí é diferente. Você cultiva, você tira as pedras, tira o mato, tira toda a sujeira, você joga um pouco de adubo, né, e você semeia. E aí você vai ver o que é que vai acontecer. Ela vai brotar, ela vai crescer, ela vai ser uma planta saudável. E se for uma planta frutífera, quando chegar o tempo, ela vai dar muitos frutos. E assim é a comparação que o Senhor Jesus faz em relação à nossa vida. Embora essa parábola seja bastante conhecida, ela é muito atual, ela pode ser trazida para a nossa vida em todo momento. Tanto para aquele que ainda não entregou a sua vida a Jesus, que está lá no mundo vivendo do jeito que quer, quanto para nós também.
Porque o que acontece, amado? Se você pegar uma terra e você cultiva ela um tempo e depois você começa a ficar cansado, vai ficando relaxado, você vai deixando aquela terra meio de lado, e onde você plantava a hortinha você não planta mais, e aí de repente você fica um tempo sem cuidar daquela terra. Sabe o que vai acontecer? O mato vem sem semear. Tiririca não precisa de semente, é impressionante, né? Carrapicho também não precisa, né? A gente nunca vê ninguém semeando carrapicho, mas se você descuidar do terreno, ele brota. Interessante, a nossa vida é assim também. A nossa vida, ela tem que ser cuidada. O nosso coração é uma terra que precisa estar constantemente sendo cuidada. Todas as vezes em que a palavra de Deus é pregada, a semente está sendo lançada, e o nosso coração ele tem que ser uma terra preparada para receber essa semente, senão não vai funcionar. Por isso que tem tanta gente que entra e sai, que frequenta a igreja e vai em todos os lugares e está sempre ali, ouve uma palavra aqui, ouve uma palavra lá, mas a pessoa não muda de vida, ela não transforma, porque o coração não está preparado para receber. A semente sempre é boa, a palavra de Deus é sempre uma semente preciosa, mas se o nosso coração não estiver disposto, não estiver a fim de receber, não vai ser uma terra fértil. Interessante a gente vir um pouquinho aqui para esse texto. Jesus ele falava por parábolas, porque era uma forma de fazer o povo compreender mais facilmente. Ele pegava algo no cotidiano que era comum para todos, né? E a agricultura era algo muito comum para a realidade do povo de Israel, do povo daquela época em que Jesus viveu nessa terra. Não havia indústrias, era tudo na base da agricultura e do comércio, na troca de mercadorias e assim por diante. Então, quando se falava de semente, de preparar a terra, da ave que vem e rouba a semente, o povo entendia com muita facilidade. E aqui Jesus faz essa comparação: 4 tipos de terreno, né? 4 tipos de solos. E o primeiro ele diz que é aquela semente que foi lançada ou caiu à beira do caminho. A beira do caminho, amados, é a terra dura. Como que funcionava a agricultura naquela época? Não tinha trator, não tinha os equipamentos que se tem hoje, não tinha semeadeiras, né? Era tudo na mão, no braço, né? E no lombo do animal, né? Já estava o arado do animal e preparava a terra e assim por diante. E foi assim até pouco tempo atrás, né? Em alguns lugares ainda bem no interiorzão ainda é assim, né? Mas tem um lugar, né, você tem a terra preparada, um lugar que você anda em volta, você não fica pisando onde você preparou. E aquela terra onde você pisa é a beira do caminho. Aliás, nas propriedades, né, na época de Jesus, elas não tinham nem cerca, né, eram mais ou menos delimitadas, né, e havia os caminhos, as trilhas. Né. Você já viu, por exemplo, um pasto que todo mundo começa a atravessar ele, o povo começa a passar, onde pisa vai tirando a grama, vem uma trilha. Né. Ali a terra começa a ficar batida, pisada, os animais passam por ali. Né? Então imagina, a semente cai nessa terra dura, né? Na beira do caminho, não vai brotar. Ela não brota. E pior, ela fica à mercê das aves. Né? E as aves vêm e aquela semente, né, que foi lançada, ela é devorada, ela é comida. Ela não chegou a cumprir o seu propósito. Ela deveria ter sido usada para germinar, para dar frutos, para multiplicar. Mas aquela semente foi, né, perdida, ou pisada, ou comida pelas aves. O propósito inicial dela, que era germinar e dar frutos, não chegou. E Jesus faz a comparação, né? Ele dá a parábola e ele dá em seguida a explicação, porque os discípulos queriam saber que parábola que é essa, que história é essa que o Senhor está contando, explica para nós. Né? Nem eles entenderam na hora assim com muita clareza, né? Entenderam a questão da semente de ser lançada, mas de trazer para a vida. Né? E aí então Jesus diz, né, que a que caiu na beira do caminho são as pessoas que ouviram a pregação, ouviram a palavra que poderia transformar a vida delas. A palavra de Deus é a única coisa que pode nos
nos transformar de dentro para fora, mudar o nosso coração, nossa maneira de viver, transformar o nosso caráter. É a palavra, porque ela é viva. Eu lamento que durante 33 anos da minha vida, tendo a Bíblia ao meu alcance, eu nunca peguei a Bíblia para estudar. A gente vinha de uma denominação cristã que não estudava a Bíblia. E durante 33 anos eu fiquei ali, era só aquele folheto no domingo, um pedacinho da palavra mal explicada, não gerava vida no meu coração. Era uma semente lançada ou no coração que estava duro ou na beira do caminho, não brotava. Mas graças a Deus, um dia o Senhor quebrantou o coração ou preparou o terreno, a palavra foi semeada e brotou, e a minha vida foi transformada. Eu glorifico a Deus por isso. E então, amados, isso tem que acontecer com todos nós. Jesus ele fala que existem corações duros que resistem, que não querem ouvir a palavra. A minha filha trabalha numa empresa cujos proprietários seguem a doutrina kardecista, são espíritas. E ela estava muito bem trabalhando essa semana, e o patrão sabe que ela é evangélica, e essa semana ele tirou para estragar o dia dela. Ele chamou ela num dia lá e começou a falar de religião, do jeito dele, e começou a querer impor a crença dele. E ela respondeu, respeitando ele como patrão, mas ela disse: olha, eu não posso acreditar em nada disso que o senhor está me dizendo, porque a Bíblia diz o contrário. Eu falei: mas que a Bíblia foi escrita por não sei quantos homens, quem falou que é inspirada por Deus? Deus não existe, somos nós que vamos sendo transformados, nós morremos, reencarnamos e vamos sendo transformados. Ele tentou empurrar aquilo dela abaixo. Ela perdeu a paciência e falou: bom, o senhor fica com o que o senhor quer acreditar, e eu fico com o meu Deus, porque eu sei que Deus existe. E saiu da sala, e o patrão não gostou muito, mas ela voltou arrasada para casa, porque causou um mal-estar muito grande. Há pessoas que não querem acreditar na verdade, e a verdade não vai deixar de ser verdade, porque alguns não querem acreditar na verdade. Ela vai continuar sendo verdade. São esses, por exemplo, os corações duros. O Senhor vai dando as oportunidades, levanta pessoas para falar do amor dele, do perdão, da misericórdia, da graça, mas há pessoas que elas vão resistir sempre. Então é um coração duro que não vai brotar semente. Ou então a pessoa até ouve, mas não acreditando, não crendo. Então aí o exemplo vai para a semente que caiu, mas a pessoa ouviu tudo aquilo e não deu crédito. Então a ave vem e come a semente, roubou a semente, não vai brotar. Então esse é o primeiro tipo de pessoa. Talvez todos nós já fomos assim um dia. Mas há uma segunda semente que Jesus cita nesse texto. Ele diz que é a semente que caiu no terreno pedregoso. Tinha terra, mas tinha pedra logo embaixo da terra. Então não era um terreno onde as raízes poderiam se aprofundar. Então há muitas pessoas que são como esse terreno. Há muitos corações que são exatamente assim. A semente cai, brota logo, porque é onde tem pedra embaixo, a terra é quente, o sol bate, aquece o sol, a pedra um pouquinho embaixo segura o calor. A umidade faz a semente brotar até mais rápido do que no terreno fértil. Só que ela não cria raiz. A raiz chega, bate na pedra, não tem mais para onde ir, a sementinha acaba, a plantinha brotou e de repente ela não resiste ao calor do sol. E Jesus compara com as pessoas que recebem a palavra com alegria. Nossa, alguém falou de Jesus. Se você perguntar lá fora, 99, um pouquinho menos, 90% das pessoas acreditam em Jesus. O percentual de ateus tem crescido. E essas pessoas que acreditam em Jesus, elas acreditam também que quando morrerem elas vão para o céu. Mas elas nunca mudaram, nunca sofreram uma transformação de vida. Receberam a palavra, ouviram, até entenderam, mas elas não deixaram de germinar. Entrou por um ouvido, saiu pelo outro, e continuou vivendo do mesmo jeito. São aquelas pessoas que ouvem a palavra, se alegram, nossa, que bonito,
perdão de Deus, que palavra maravilhosa. Então Deus me perdoa, Deus me perdoa. Mas Ele perdoa até os pecados que, nossa, eu matei, roubei, Ele perdoa. É bonito, gostou da palavra, mas passou aquele momento, passou o dia seguinte, entrou na outra semana, esqueceu a palavra e continua vivendo do mesmo jeito. Entende, amados? Porque muitos, às vezes, que passam por uma casa de recuperação com vocês, não conseguem caminhar depois, porque a coisa não aprofundou, entrou por um lado, saiu pelo outro, não deixou brotar, manteve uma dureza no coração, não se arrependeu, não se quebrantou. E Jesus fala, olha, muitas sementes vai ser lançada em terrenos assim. Elas vão brotar um pouquinho, mas depois murcha, seca, não dá em nada. Aí há uma terceira semente, um terceiro tipo de solo, né? E aqui é um solo um pouco melhor, mas é aquele solo que eu falei no começo, não foi bem cuidado, né? Lançou a semente no meio do mato, né? Tinha terra boa, mas já estava cheia de espinhos, cheia de carrapicho, né? A semente caiu ali, a terra era boa, a semente foi, brotou, né? Foi crescendo, né? Chegou a virar uma plantinha, deu até flor, o frutinho começou a brotar, não amadureceu. O texto diz, o fruto não amadureceu. Aqui caiu entre espinhos, são como aqueles que ouviram que no decorrer dos dias foram sufocados. Mas sufocados com o quê? Por que essa semente é comparada à semente plantada ou caída no meio dos espinhos? Ela foi sufocada. O versículo 14 do Evangelho de Lucas diz que foi sufocada por causa dos cuidados exagerados com as coisas da vida. Aqui no caso ainda cita as riquezas e os prazeres, por isso os frutos não vieram. A semente caiu, a pessoa ouviu a palavra de Deus, ela começou a acreditar, ela começou a ser transformada, ela caminhou um tempo, ela tinha cara de cristã, tinha cheiro de cristã, vestia roupa de cristã, estava indo tudo bem, estava crescendo, estava produzindo, começou assim a caminhar, mas de repente a preocupação, a incredulidade de que Deus poderia cuidar de todos os problemas, a dúvida, e a pessoa começa a se preocupar demais com o dia de amanhã, a ansiedade, a necessidade de querer ter e acumular, né? Preocupação com as riquezas, ou então a entrega aos prazeres da vida. Estava caminhando bem, estava bem, mas as tentações, os desejos da carne, os vícios, começou a sufocar aquela semente preciosa que tinha sido plantada, que tinha brotado. Poderia ser uma bênção, talvez tinha até um chamado, um ministério para ser exercido na obra de Deus. Poderia ser um pregador, poderia ser um evangelista, um missionário, um músico, um professor. Estava brotando, mas de repente bateu aquela vontade de dar um passo para trás, de voltar. Já tinha abandonado o pecado, já tinha abandonado o vício, mas aí o desejo foi mais forte. Aí, de repente, olhou para trás. Quando a gente começa a nossa vida cristã, a gente não tem que olhar para trás e nem para os lados, porque a hora que você olha para trás, Satanás vai estar te convidando, ou ele vai estar mostrando aquilo que você largou no passado. Olha o que você largou, está vendo a bebida, a droga, está vendo a vida, a boa vida, de liberdade, olha o que você está largando. Na verdade, tudo aquilo que parecia liberdade era uma escravidão camuflada. Estava escravo do pecado, escravo dos prazeres. Deus preparou uma vida em abundância para que nós desfrutemos de prazeres, mas da maneira como Ele estabeleceu, da maneira como Ele colocou, dentro dos princípios que Ele deixou na Sua palavra. Então, dentro desses princípios, nós podemos e devemos desfrutar dos prazeres que Deus nos proporcionou. Descanso, lazer, trabalho, desfrutar da saúde, do dinheiro que você ganha honestamente. Você deve desfrutar disso com sabedoria, com temor a Deus. O sexo é um prazer que Deus colocou para que o homem desfrute. Mas de que jeito? Dentro do princípio que Deus estabeleceu, dentro de um casamento, constituindo uma família.
por isso é prazeroso. Então tudo isso, amados, são coisas que nós devemos sim, né, desfrutar. Mas o diabo quer oferecer um atalho, um jeito mais fácil, né? Ele consegue dourar, né, a cápsula de veneno, né? É um veneno, mas está dourado, fica bonito. O pecado é assim, e o pecado também é prazeroso. A questão é que quando nós conhecemos a palavra, nós temos aí discernimento para escolher um bom caminho e para deixar de uma vez o mau caminho. Então, quando a gente começa, não pode voltar atrás, olhar para os lados. Em Hebreus diz que o Senhor não se agrada daqueles que retrocedem. Pessoa que começa toda animada, depois perdeu a graça, voltou e abandonou tudo. Então, amados, essa é a semente que caiu entre espinhos. E há outras circunstâncias na vida que podem se encaixar numa dessas três áreas, né? No terreno duro, né? Ou no terreno pedregoso, ou no meio dos espinhos. Eu já tive várias experiências com pessoas que, né, relativamente, né, entregaram a vida a Jesus, ou fez a oração da fé, começou a vir para a igreja, mas depois desistiram. Algumas foi porque de repente apareceu uma enfermidade. E aí na hora da enfermidade, né, vai para uma mesa de cirurgia, todo mundo entrega a vida para Jesus. Naquela hora, né, a pessoa, nossa, apareceu uma operação delicada, não estava esperando essa cirurgia, agora vai ter que abrir, e aí, o que vai ser da minha vida? E aí aquela pessoa que passou a vida inteira, né, descrente, levando a vida aí, né, eu creio em Jesus, mas não tinha compromisso com Jesus. Aí alguém chama, vai fazer oração para fulano ou para fulana que vai passar por uma cirurgia delicada. E a gente vai, né? Nós não negamos, a gente vai fazer oração, aproveita, leva o texto de Romanos 10, né? Prega ali, né, aquela palavra de conversão, entrega a tua vida a Jesus, o que professa com a boca e crê no coração, a palavra diz que é salvo, né? Você começa uma vida nova. A gente aproveita a oportunidade, mostra a palavra, faz a oração da fé, a pessoa faz a entrega dela, aí vai para a cirurgia, maravilha, volta curado, passa um tempo, recuperou. E Jesus? Cadê? E a palavra? E a oração da fé que fez? Já está curado, já passou a hora que der outra dor de barriga, aí corre atrás do mestre de novo. Semente de terra fraca, no meio das pedras, no meio dos espinhos, no coração duro. A hora que precisou, correu para Deus, não precisa mais, esquece. Volta a viver do jeito que vivia antes. Há pessoas que fazem essa entrega para Jesus na hora que a casa cai, né? A casa caiu, aconteceu uma situação lá terrível, né? Estava indo tudo bem e de repente, né, é o termo que usa hoje, a casa caiu, né? De repente o cara é preso, acontece uma circunstância lá, né? Aí então todo mundo corre para Deus. Mas, amados, cadê o fruto que tem que vir depois? Meu Deus. Amém? Cadê o fruto que tem que vir depois? Está cheio de gente assim que começou bem. Que tipo de homem que é? Que tipo de mulher que é? Assume depois no caminho. Muitos têm vivido dessa maneira. Por isso que muitos não dão certo. E aí a pessoa volta para aquilo que ela era antes. E às vezes a situação fica até pior. Porque uma vez conhecendo a palavra e rejeitando, é pior a situação do que aquele que nunca conheceu. Você teve uma oportunidade de ouro de restaurar a vida e de repente restaurou, começou a desfrutar das bênçãos de Deus, estava bom demais, né? E esquece do abençoador. Mas há uma semente que caiu numa terra perfeita, uma terra preparada. Há uma semente que caiu no coração que estava verdadeiramente desejoso de mudança. E essa é a semente que caiu na terra boa. Aquela que Jesus diz, ela caiu, ela brotou, ela frutificou 100 por 1 de uma semente, deu 100. Né? Semeia um grão de milho. Um grão de milho vai dar um pé de milho. Se separar um grãozinho só, normalmente milho se semeia 2 ou 3 grãos juntos na cova, né? Mas se você semear um só, um terreno bom, vai nascer um pé de milho. Esse
esse pé de milho vai crescer, o milho brota rápido, né? E vai soltar umas espigas, eu não sei qual a média que dá de espigas no pé de milho. Mas se você colher, vamos dizer que dê umas 15 espigas no pé de milho, né? Só 3, irmão, verdade. Nossa, o meu pé de milho aqui estava. O meu era milho de Canaã, né? O Canaã precisava 2 homens carregar um cacho de uva, né? O meu pé de milho era de Canaã, não sabia, só 3. Amém? Olha, eu estava chutando as 15, mas que dê 4 espigas, né? Debulha ela, quantos grãos vai dar cada espiga? Aí também não sei se alguém já contou, mas eu garanto que é uma multiplicação muito boa. Então plante milho. Glória a Deus. A nossa vida tem que ser assim. Aleluia. Nossa vida tem que ser frutífera. Nossa vida tem que dar frutos. Verdade. E o Senhor nos chama para que nós venhamos a dar frutos e o nosso fruto permaneça. Amém. Isso é tremendo. Então, amados, a gente ouvindo essa palavra, que tipo de terreno tem sido o nosso coração? Que tipo de terreno tem sido a minha vida? E eu não estou falando só para aqueles que já são convertidos ou não convertidos, ou convertidos há vários anos, para todos nós. Aliás, eu estou falando para todos. Porque mesmo nós que já temos um bom tempo de caminhada, e eu me incluo nisso, será que eu não tenho descuidado desse terreno? Porque o Senhor está constantemente lançando sementes. O nosso crescer só vai completar na glória. Uma vez caminhando com Cristo, você vai dar frutos continuamente. O Senhor está lançando sementes na nossa vida todos os dias. Eu tenho sido um terreno receptivo, preparado. Ou de repente eu até estou dando os frutos, mas um canto do terreno lá eu larguei meio descuidado, né? O outro canto está começando a brotar mato. Será que eu tenho cuidado desse terreno? Nossa vida é algo muito precioso para deixar crescer mato nela. Então, amados, essa palavra nessa noite, ela vem de encontro à necessidade de cuidar desse campo que somos nós mesmos. De todas as vezes que a gente ouvia a palavra de Deus, permitir que ela faça mudança. De que jeito? Bom, nós não ouvimos a palavra de Deus, ouvimos. Qual foi a mensagem dessa noite? Você avaliar como está o seu coração, o seu terreno. E aí, cada um sabe como está. Eu não posso apontar para o irmão e falar: o seu terreno está cheio de pedra. Não, ele sabe. Né? O seu terreno está cheio de espinho. Né? A gente pode até ver isso, né, pelos frutos. A palavra de Deus diz, né, pelo fruto você conhece a árvore. Se você for conversar para edificar a vida de alguém em amor, a palavra de Deus diz que devemos, né, sermos usados por Deus para a edificação de outras vidas. Mas não podemos julgar. Julgar é diferente. Mas, né, cada um olha para dentro de si essa noite. Será que eu tenho cuidado bem? O que é que eu tenho feito desse terreno? O que é que eu tenho feito com aquilo que eu tenho aprendido da palavra de Deus? Ela tem me transformado. Eu tenho dado crédito para aquilo que eu tenho ouvido. Um dos cuidados que a gente tem como pastor é quando alguém nos procura para pedir um aconselhamento, é baseado no aconselhamento na palavra de Deus. Quando eu vou dizer para a pessoa: olha, a minha opinião é essa, mas a palavra de Deus diz isso. Então está havendo confronto. Então não é coerente. Então, em todo aconselhamento, a referência é a palavra de Deus. Se eu falar simplesmente do que eu acho, do que eu penso, não, o que eu acho, o que eu penso tem que estar alicerçado na palavra de Deus. E existem cristãos que muitas vezes vão buscar conselho com pessoas do mundo que não têm compromisso com Deus. E aí houve aquele aconselhamento que não tem nada a ver. Eu conheci um casal cujo casamento estava balançando. E a mulher estava com problema, né? E o marido pagou psicólogo para a mulher fazer acompanhamento. Psicólogo conhecido do casal, amigo deles e adolescentes, né? E de repente o conselho da psicóloga para a mulher: separa do marido.
Problema seu é o seu marido. Chuta ele, começa com outro. Não tinha base cristã, mas foi, né? E estava pagando caro por isso. Né? Entende, amados? O conselho do mundo é esse. Né? Qual é o conselho cristão? A gente esgota toda a possibilidade de restauração. Não houve nenhuma possibilidade de restauração. Ainda assim a gente busca a direção da palavra de Deus para o que é que pode ser feito daí para frente. É assim que funciona a nossa vida. Então, nós temos em mãos, né, a maior preciosidade, o maior tesouro que um homem pode ter em mãos é a palavra de Deus. Esse livro tem vida, embora muitas pessoas não acreditem. Não é simplesmente um livro, né, mas quando você começa a perceber que ele gera vida no seu coração, então você vê que realmente não é simplesmente um livro. E graças a Deus nós vivemos num país que temos completa liberdade de ler, estudar, pregar esse livro. Há pessoas que não têm essa liberdade. A gente citou aqui, na China, o cristianismo é perseguido. E os cristãos na China, eles não têm a Bíblia, são poucos. É escondido. Um missionário que esteve na China compartilhou uma vez numa pregação que eu estava assistindo, que eles guardam páginas da Bíblia no idioma mandarim em plásticos e escondem embaixo terrenos, embaixo da terra, porque se alguém descobrir, é tomado deles. E eles trocam aquelas páginas, e tão precioso que é. São poucos os lugares lá que eles têm liberdade de ter uma Bíblia em mãos. E muito assim também em países árabes, onde o islamismo domina. Não se tem liberdade, né? E nós temos essa preciosidade, muitos têm desprezado. Bom, amados, que a gente possa olhar com mais atenção para essa palavra e permitir que ela faça a transformação que precisa ser feita em cada um de nós todos os dias. Nenhum de nós podemos levantar a bandeira: eu sou tão bom que eu não preciso mais, né? Eu já sou, né? Já cheguei no máximo. Não, ninguém nunca vai chegar no máximo. Então a palavra de Deus, ela sempre e vai continuar sendo sempre útil na nossa vida. Amém? Vamos nos colocar em pé. Quero convidar a igreja para um momento de oração. Um momento bem íntimo, bem pessoal. Eu creio que todos que estão aqui presentes já devem ter tido uma conversa com Deus e entregue sua vida aos cuidados dele. Isso é um ato de fé. O que é um ato de fé? O ato de fé é quando eu falo com Deus e eu creio que aquilo que está acontecendo é real, que Deus verdadeiramente se faz presente, ouve, e de fato é assim que acontece, e aquilo passa a se tornar uma realidade na minha vida. Quando nós oramos e dizemos assim: Senhor, minha vida até hoje não tem sido grande coisa, nós estamos confessando, dizendo para Deus que até hoje vivemos de um jeito torto, errado. Acertamos em algumas áreas, mas erramos em muitas. Então é uma confissão. E aí a gente diz: Senhor, até hoje eu tenho vivido assim, meio de um lado para o outro, mas hoje eu quero fazer um compromisso, eu quero entregar a direção da minha vida ao Senhor. Eu quero que o Teu Espírito Santo me dirija, entra no meu coração, conduz os meus pensamentos, fala comigo em cada vez que eu ler a Tua Palavra, em cada vez que eu ouvir a Tua Palavra, vem falar ao meu coração. Entende, amados? Nós precisamos ter essa oração pessoal com Deus. Igual o filho que senta junto com o pai e tem aquela conversa. O nosso relacionamento com Deus é de pai e filho. Jesus nos ensinou a chamar a Deus de Pai. Então, tem uma conversa assim com o Pai agora. Feche os seus olhos.
Nem se lembre de quem está ao seu lado. Põe a mão no teu coração se você sentir isso como um gesto de mais intimidade, né? E faça a tua oração baseada na palavra que você ouviu essa noite. Eu vou orar aqui, mas você ora do seu jeito. Pai, eu te agradeço pela tua palavra. Eu quero confessar ao Senhor que de fato eu tenho descuidado desse terreno. Eu tenho deixado muitas vezes que esse terreno crie mato. Eu quero pedir perdão ao Senhor pelo meu descuido em relação à minha vida. Eu quero pedir perdão ao Senhor por todas as vezes que eu tenho cuidado mal da semente, que eu tenho desperdiçado a semente, que eu não tenho dado a ela o devido valor. Eu quero pedir o teu perdão, ó Deus, mas quero também pedir que o Senhor continue a agir na minha vida, a me mostrar o bom caminho, a me fazer andar pelo bom caminho, a constranger o meu coração todas as vezes que eu pecar, a eu buscar o teu perdão, a eu reconhecer que eu preciso de ti, que sozinho eu não consigo caminhar, nem permanecer, nem dar frutos. Por isso, ó Deus, mais uma vez eu digo, toma conta da minha vida, Senhor. Me leva a ser um filho obediente, me dá um coração quebrantado, me dá um coração compreensivo, um coração manso, me dá um coração obediente. Senhor, transforma, arranca desse terreno que eu sou tudo aquilo que precisa ser arrancado: a ira, a discórdia, o orgulho, a soberba, a vaidade, o apego exagerado às coisas dessa vida. Senhor, arranca tudo isso. Faz uma transformação no meu interior, Pai. Planta a semente que precisa ser plantada e arranca todo o mato, toda a erva daninha da minha vida, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, do teu Filho, meu Salvador, eu peço isso. Senhor, toca o meu coração. Eu me rendo a ti nessa noite. Eu reconheço que eu preciso do Senhor todos os dias da minha vida. Eu quero, ó Deus, viver uma vida nova, transformada. Eu quero, Senhor, um caminho novo. Eu quero ser um terreno preparado. Quero, ó Deus, receber a semente. Eu quero dar frutos, Pai. Eu quero dar frutos. Chega do homem velho. Eu quero uma natureza nova. Chega do passado. Eu quero uma vida nova. Faz isso em mim, Deus. Me transforma de dentro para fora. E não deixa jamais que eu volte atrás. Segura firme na minha mão. Como a tua palavra diz, o Senhor nos toma pela mão direita. Com a tua destra fiel, o Senhor nos conduz. Senhor, que jamais eu volte atrás. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
passos, que Ele realmente possa fortalecer os nossos passos para que possamos segui-lo a cada instante, né, como diz a música. Amém. Você vai dar um abraço a pelo menos 5 irmãos, né, e dizer: Jesus te ama.